Oi, turminha, tudo bem? Olha o tio Toninho aqui novamente. Hoje nós vamos trabalhar com fração. Então eu trouxe alguns círculos aqui e eles já estão recortados para nós entendermos um pouquinho sobre fração. Fração quer dizer fracionar, pegar o inteiro e cortar em partes, tá bom? Então aqui eu tenho um círculo inteiro, ó, tá? Então ele está inteiro, ele não foi cortado. Então vou colocar aqui, ó, vou classificá-lo como um inteiro. Tudo bem? Já o segundo círculo, olha aqui, ele foi dividido em duas partes. Então, cada parte aqui eu vou classificar 1/2. 1/2, ok? Então ele foi dividido ao meio. Então eu vou classificá-lo como 1/2. Bom, o terceiro círculo, ele foi dividido em 3 partes. Então cada parte vale 1/3. Por que 1/3, Toninho? Porque foi dividido em 3 partes. Vocês estão observando que o denominador aqui embaixo, ó, o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Ó, foi dividido em 3 partes. Cada pedacinho vale 1/3, ok? Então vamos colocá-lo aqui, ó. Vamos classificá-lo como 1/3. Já o quarto círculo foi dividido em 4 partes. Bom, cada pedacinho desse representa 1/4. Por que 1/4, Toninho? É 1 em 4 partes, ó. O círculo foi dividido em 4 partes. Então cada pedacinho vale 1/4. Aqui. O número de baixo ele é chamado denominador. Ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Neste caso, foi dividido em 4 partes. Tudo bem? Então, vamos colocá-lo lá. Cada pedacinho vale 1/4. Já o quinto vídeo foi dividido em 5 partes. Então, cada pedacinho vale 1/5. Olha aqui, 1/5. 1/5. 1/5. 1/5. O número de baixo, que nós chamamos de denominador, indica em quantas partes o inteiro foi dividido, tá? Cada pedacinho desse vale 1/5, ok? Então vamos colocá-lo de volta e vamos classificar. Cada pedacinho recebe o nome de 1/5. Tudo bem? Vamos agora para a fileira de baixo. Aqui o inteiro foi dividido em 6 partes, tá? Ó. Então cada pedacinho desse recebe o nome de 1/6. Equivale, né, a 1/6. Por que 1/6, tio Toninho? Porque o inteiro foi dividido em 6 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada pedacinho desse vale 1/6. Cada pedacinho, 1/6. Se eu perguntar quantos o pedacinho tio Toninho tirou, o tio Toninho pegou 1/6. Se eu pegar 2, o tio Toninho pegou 2/6. Se eu pegar 3, eu peguei 3/6, tá? Se eu pegar 4, 4/6. Se eu pegar 5, 5/6, ok? É assim que eu faço a leitura. Vamos montar de novo aqui. Opa, ficou de cabeça para baixo. Então, cada pedacinho equivale a 1/6.
O próximo foi dividido em 7 partes, então cada parte vale 1/7. 1/7. 1/7. Por que 1/7, no tio Toninho? Porque o inteiro foi dividido em 7 partes e cada pedacinho vale 1/7. Se eu pegar 2 partes, eu peguei 2/7, tá? Vamos lá, montar novamente. Aqui, este inteiro foi dividido em 8 partes. Então, cada pedacinho representa 1/8. 1/8. 1/8. 1/8. 1/8. 1/8. 1/8. E 1/8. Por que 1/8, tio Toninho? Porque o inteiro foi dividido em 8 partes. E cada pedacinho eu chamo de 1/8. Então, vamos colocar aqui 1/7 que o tio Toninho colocou. E agora vamos colocar aqui 1/8. Cada pedacinho chama, tá? 1/6, 1/7 e 1/8. Cada pedacinho desse, ok? Agora nós vamos para esse novo círculo. Ele foi dividido em 9 partes. Então, eu divido, coloco o nome aqui, né? Que vale 1/9. Cada pedacinho equivale a 1/9. 1/9. 1/9. 1/9. 1/9. 1/9. 1/9. 1/9. Ok? Por que o nono, tio Toninho? Porque o inteiro foi dividido em 9 partes. O número de baixo, que é chamado de denominador, sempre indica quantas partes o inteiro foi dividido, tá? E em cima, cada indica quanto que vale cada pedacinho. Vale 1/9, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, 4 pedacinhos, quanto que eu peguei do inteiro? 4/9. Tá bom? Essas figuras aqui lembram a pizza, né? Aquela, olha, pizza bem gostosa, bem cheia de queijo derretendo, né? Dá até fome. Por isso que o tio Toninho fez círculo, para lembrar da pizza. Assim, na hora de fazer o exercício, vão lembrar da pizza, não vão esquecer. E o último exercício, deixa eu colocar o nome aqui, ó. Cada pedacinho equivale a 1/9, tudo bem? E agora nós vamos representar o último círculo. Foi dividido em 10 partes, então cada um vale 1/10. 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 Então, nós dividimos em 10 partes, por isso que está o 10 aqui embaixo. Quer dizer que o inteiro foi dividido em 10 partes e cada pedacinho vale 1/10, né? Que nós chamamos 1/10. Bom, se eu pegar 2 pedacinhos, eu peguei 2/10 desse inteiro. E quanto sobrou? Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/10. Tá? Olha aqui. Bom, agora eu quero... Vamos continuar, vou fazer a explicação aqui, depois eu volto. Bom, dando sequência, vamos fazer aqui, ó. Deixa o tio Toninho passar aqui em cima. Nós temos aqui um exemplo, que é vou colocar aqui, vamos ver. Numerador. Numerador é o número de cima. Indica que eu coloquei o exemplo de 1/4. E eu tenho o denominador. Denominador indica em quantas partes o inteiro foi
dividido. Tá? Então, o número de baixo, que nós chamamos de denominador, indica em quantas partes o inteiro foi dividido. E o numerador, tio Toninho, indica quantas partes eu tomei para mim, né? Eu tomei, eu peguei, tá? Quantas partes aqui, ó? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos lá, 1/4, né? Vamos colocar ali 1/4, ó. Por exemplo de 1/4. Então, eu tenho o numerador, indica quantas partes eu peguei, né? Cada um desses daqui significa, cada pedacinho. E o denominador indica quantas partes o inteiro foi dividido, tá bom? Neste caso aqui, ó, eu peguei 1/4. É o exemplo aqui, tudo bem? Turminha, nós temos também, a escrita está aqui para vocês, ó, um inteiro, um meio, tá? Esse inteiro aqui eu posso representar assim também, ó, 1/1, tá bom? Mas, eu quero deixar para depois, porque quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, tá dividido em 2, mas eu não peguei nenhuma parte. Então, eu vou colocar 2/2, também representa um inteiro. 3/3, também representa um inteiro. 4/4 representa um inteiro. Quando o numerador, o número de cima e o número de baixo são iguais, representa inteiro também, tá bom? Então, vamos ver a leitura aqui, ó. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10 aqui, ó, tá bom? E depois, Toninho, então nós temos que prestar atenção aqui, ó. Quando eu tenho 10, eu leio décimo. Quando eu tenho 100, eu leio centésimo. E quando eu tenho 1000, eu leio milésimo. E no caso aqui, tio Toninho, depois do 10, então eu vou fazer assim, vamos dar um exemplo aqui, ó. 1/11, porque até o 10 nós já vimos, agora é o 11. Então eu leio aqui, ó, 1, 11, eu uso uma palavrinha, ó, avos. A partir do 11, eu tenho que usar a palavrinha avos, né? 1/12, né? 1/13, 1/14, 1/15, 1/20, 1/21, tá? Qualquer um, no 20, no 30, por exemplo. Olha, como que fica a escrita desse numeral aqui, ó. 25, 50 e 6 avos. Olha aqui. Do número 11 em diante, todos eu tenho que colocar a palavrinha avos. Menos, eu não posso pôr avos. Depois do 10, depois do centésimo, depois do milésimo. Eu não posso pôr a palavrinha avos. Nos demais eu coloco a palavrinha avos. Tudo bem, turminha? Eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho, tá? Então, o tio Toninho vai passar alguns exercícios para vocês fazerem exercitando o que nós aprendemos aqui, e depois nós iremos fazer a correção. Espero que vocês tenham entendido. Caso ainda tenham dúvida, chama o tio Toninho, não fique com dúvida, tá bom? Até mais, turminha!